Paz do Senhor, meus irmãos, é um grande prazer ter essa oportunidade de poder falar com vocês. Louvamos a Deus pela vida de cada um. Vamos aguardar aqui um pouquinho, enquanto vocês entram. Estamos aqui na nossa quarentena, eu estou aqui com a minha mulher. Nós estamos tendo esse privilégio e vamos aguardar agora vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, um forte abraço em cada um. Muito bem. Prazer grande ter essa chance de chegar na sua casa, no seu lar. Hoje nós vamos fazer a abordagem de um tema muito importante para a Igreja de Jesus. A oração. Sobre isso nós vamos buscar o que é que Jesus disse acerca da oração, qual o exemplo que ele deixou para a gente, uma vez que ele é o nosso modelo e o nosso exemplo, e como nós devemos orar. Vamos aqui aguardar só mais um pouco para que todos possam acessar e juntos nós refletirmos. Uma boa noite, que maravilha você chegando. Muito bem, toda a família Harmonia, muita saudade de vocês. A gente conta os dias. A nossa quarentena não está sendo ruim não, viu? Nós estamos bem, graças a Deus. Acabei de dar uma caminhada agora, cheguei faz pouco tempo e aguardando aqui. Meus netinhos já estão entrando ali, olha, o Heitor, muito bem. Prazer grande, meus queridos. Pastor Santana, Irmã Vânia, Irmão Sebastião, muito bem. Cátia Cristina, paz do Senhor, irmão. Muito bem. Bazemate, família Neves, aí um abração na irmã Maria. Os irmãos que estão pedindo oração, vamos orar. No final nós estaremos orando por todos os que estão precisando de oração. Estamos orando pelo nosso irmão Eli, que ainda continua no hospital, tive notícia dele hoje. Nós vamos orar por todos no final. Podem fazer também os seus pedidos. Tiago entrou. Muito bem. Sou Heitor, vovô Moisés. Só aguardando um pouco, enquanto outros chegam. A Norma, a Silvana Barros, muito bem, nosso irmão Francisco. Deus abençoe grandemente vocês. Nosso irmão Jason. Pastor, saudade, Bazemate. Parabéns aí para os que aniversariaram hoje, né? Nosso irmão Gilton, irmão Iraildo. Um abraço forte em cada um. Bom, meus queridos, como a gente havia anunciado, nosso tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 17, diz o seguinte: diz, orai sem cessar. Muito interessante, e talvez a grande questão seja como que pode a gente orar sem cessar? É possível então uma pessoa orar sem cessar? Talvez esta seja uma pergunta que muitos possam fazê-la. E a gente queria dizer que sim, é algo que ninguém pode tirar de um verdadeiro cristão, uma vez que nós estamos ligados a Cristo nas
comparações que ele fez foi que nós somos como um ramo de uma mesma árvore. Então nós estamos ligados de forma muito forte. Por outro lado, somos também o corpo de Cristo. E aí, nesse espírito, e pensando dessa forma, todos nós podemos sim orar sem cessar, desde que a gente carregue os valores do Evangelho. Então, quando nós internalizamos a palavra de Deus, que é Jesus, em todo tempo nós estamos meditando. A Bíblia até diz que são bem-aventurados os que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. É nesse sentido, não significa que a pessoa tem que estar ajoelhado num local específico, não. Nós vamos mostrar que a oração é algo que ninguém pode roubar da gente. Então hoje, nesse período em que nós estamos recolhidos em nossas casas, até impedidos de ir a determinados lugares, tiraram isso da gente por questões óbvias, que a gente também concorda. Porém, ninguém pode roubar da gente essa liberdade de falar com Deus, de falar com o Pai. E eu gostaria hoje de ir ao capítulo 6 de Mateus, que foi exatamente nesse capítulo, enfim, todo o capítulo, Jesus nos ensina coisas preciosas ali, e dentre elas a oração. Quem ora não fala aos homens, está falando a Deus. Não é? Então, esse acesso a Deus é algo que nós vamos mostrar que ninguém pode roubar da gente. Então, vamos para Mateus 6 e o verso 5, para a gente entender um pouquinho daquilo que Jesus está falando aqui. Ele diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Olha o que Jesus está ensinando para a gente. Ele está dizendo que nós devemos fazer as nossas orações de forma discreta, sem querer ser visto por ninguém. E diz mais, se a gente fizer as orações como fazem os hipócritas, que são aqueles que fazem para inglês ver, não é? Ele faz a oração, mas querem ao mesmo tempo vender uma imagem para os outros de uma pessoa consagrada, dedicada, enfim. A gente tem que fazer a nossa oração a Deus da forma mais discreta possível. Podemos orar publicamente? Sim. Não significa dizer que é proibido orar publicamente. Mas a oração pública, vamos dizer, se nós estamos num culto público, é uma oração rápida, começo, meio e fim, onde nós suplicamos a bênção de Deus de modo específico para um culto público. Porém, Jesus aqui está nos orientando a oração de intimidade com Deus. O próprio Pai Nosso, que nós vamos fazer referência aqui também na nossa fala, é algo que a gente precisa fazer o mais secreto possível. E conscientes de que, se a gente fizer isso para fora, para mostrar aos outros, Deus está dizendo aqui que não tem compromisso de responder esta oração e garante que,
Se alguém fizer com o espírito de aparecer de alguma forma, ele diz que já recebeu sua recompensa. Sua oração vai ser, o pagamento dela será exatamente essa admiração humana, mas ela não atingirá o seu objetivo. Por isso mesmo ele manda que a gente faça, como diz aqui, em secreto. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Isso parece que está meio fora de moda hoje, não? É isso que a gente vê, que há um espírito meio contrário a essa recomendação de Jesus. Da mesma forma que ele recomenda a gente orar em secreto, no versículo 1 ao 4, ele também diz a mesma coisa acerca da caridade que a gente vier fazer. Também precisa ser uma coisa para Deus e não para ser visto. Bom, vou fazer uma caridade, oferecer um bem a alguém, socorrer alguém, e eu vou publicar isso exatamente para que os outros vejam que eu sou uma pessoa do bem e caridosa. Ele está dizendo, se essa é a intenção, a pessoa não vai receber nenhuma recompensa diante de Deus. Ele diz que nós devemos fazer com uma mão, de forma que a outra não veja. O que é que significa? Devemos ter consciência de que os nossos atos de bondade, de caridade, de amor para com o próximo, têm que ser feitos diante de Deus, sem tentativa de barganhar nada. Se a gente faz, querendo criar uma reputação para a gente, ou aparecer como pessoas bondosas, ele está dizendo a mesma coisa aqui também, dizendo que não teremos recompensa dele se assim o fizermos. Então a gente tem que fazer as coisas com discrição para Deus, certos de que ele nos recompensará publicamente. Vejamos então, conforme a gente disse no versos 5 e 6, sobre a oração, como fazê-la, e a gente disse que hoje está um pouquinho fora de moda, porque ao invés das pessoas orarem hoje dentro de suas casas, como Jesus recomendou aqui, há um ensino por aí já, mandando as pessoas sair de suas casas, ir para a rua. E aí é que quebra, é um caminho inverso daquilo que Jesus ensinou. E ele disse, se fizer para ser visto, o que é muito valorizado hoje? Quantos visualizaram, não é? Então essa publicação da oração, esse tipo de oração não é dirigida a Deus. O nosso Deus, o Jesus que está ensinando aqui, não. Ele está dizendo, se fizermos isto, ele não nos recompensará. Ele garante isso no verso 5. Vejamos. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. O que está dizendo aqui? Jesus está dizendo, eu garanto, com toda a segurança, que quem faz para ser visto já recebeu o seu galardão. Por isso mesmo ele está mandando que a gente procure fazer isso de modo discreto, na presença do Deus que está em secreto, e o Deus que vê secretamente nos recompensará. Então, quem confia realmente em Deus e quem ora, não precisa de fazer nenhum marketing, não precisa de fazer nenhuma propaganda. Não, absolutamente. Não precisa de sair para a oração fazendo uma divulgação de A ou de B. Não, nós vamos a Deus. E vamos nos contentar com Deus.
Se fazemos caridade, é a mesma coisa fazer discretamente diante de Deus. E aí a oração não precisa ser repetida. Vejamos o que ele diz no verso 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo de que lhe peçais. Então, Ele conhece. Não precisamos de repetições, como se a gente fosse vencer Deus pelo cansaço, repetindo as coisas. Absolutamente não. Ele diz aqui que Deus já sabe, que a gente deve estar tranquilos para colocar os nossos pedidos diante de Deus, sem preocupação e cheios de confiança. Ao invés de nos preocupar, ele diz que, ao invés de preocupação, nós devemos colocar tudo diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graças. Sempre temos o que agradecer a Deus. Uma outra coisa importante que às vezes a gente passa batido é o seguinte: vamos fazer um dia de oração. E aí vem aquela preocupação da oração ininterrupta. E aí, nada contra se a gente sistematicamente quer fazer, é uma questão nossa. A gente pode fazer, mas desmistificando isso também. Porque para Deus, para a gente o tempo tem essa linearidade, para Deus não. Então você vai orar na sua melhor hora, mais conveniente, oração direcionada, específica por algo, seja pela família, nação, enfim, nós temos muitas razões, mas não significa dizer que ela será mais forte se for uma corrente inteira, uma hora de meia-noite, outra de madrugada, sem essa preocupação, tá? Nós vamos orar, mas cada um na sua hora mais conveniente. Se não fechar esse ciclo pode servir para a gente, uma administração, para nós os humanos, de organizar talvez dessa forma. Mas que não passe disso. Não venha se julgar. Ó, se a gente fechar o ciclo, vai ser mais forte, o resultado vai ser melhor, a oração vai ser mais eficaz. Absolutamente não. Então, para Deus, importa que a gente ore sem vãs repetições, de modo discreto. Então nós falamos de forma discreta da oração, das caridades que venhamos fazer, e não ficar com vãs repetições. E outra coisa é que o nosso jejum também seja da mesma forma. Vejamos o que ele diz em Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Então, ele já vem aqui e diz, olha, cuidado com essas aparências, essa preocupação com o que os outros estão vendo. Quando você está jejuando para quem? Diante de quem? Diante de Deus. Deus está vendo? É o suficiente. Tanto na oração, como na caridade, e agora no jejum. No verso 8 ele continua e diz, portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo de que lhe o peçais. Mas agora, sobre o jejum, não é? É o verso 17, quando ele diz que devemos jejuar de forma discreta. Agora no 17 ele diz, tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto,
pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Veja como Deus nos ensina para que sejamos pessoas simples, prudentes, não orgulhosas, jamais jactanciosas, mas que sejamos capazes de nos enxergarmos como pessoas que precisam sempre contar com a misericórdia de Deus e fazer as coisas em primeiro lugar diante dos olhos do Senhor e nos contentarmos com Ele, sem precisar de barganhar com ninguém. Absolutamente não. Então aqui nesse capítulo 6 de Mateus, nós temos todo um grande ensinamento do Senhor Jesus, para a gente não cair no engano que a gente está vendo atualmente em muitos lugares. Esse estereótipo de oração, esse marketing em nome da oração, essa venda de imagem em nome da oração, essa forma de orar não terá uma resposta do Criador. Ele está dizendo aqui. A glória será a glória das visualizações humanas apenas. Imagine, saia de dentro de sua casa, é o sentido contrário, né? Entra no teu quarto, vai para a tua casa aqui. Então, nesse momento, estão fazendo o contrário. Saia e vá se expor. Já pensou um círculo de oração no meio da rua? Numa praça pública? Um círculo de oração, para a gente falar das nossas intimidades, dos nossos erros, das nossas falhas diante de Deus, pedir misericórdia a Deus numa praça pública. Já imaginou isso? E por que estão fazendo? Círculo de oração online. Olha, é tudo menos oração. Isso pode ser tudo menos oração. Oração aqui não é. Então, jamais eu compreenderei essa questão, porque ela entra em choque com Jesus. Se você quer pregar, é outra coisa. Aí vá para a rua. Aí nós vamos ensinar. Agora, falar com Deus, eu ir para a praça pública, num mundo que jaz no maligno, que não compreende jamais essa intimidade com Deus, nem crê em Deus. E aí eu vou fazer isso publicamente? E quando eu faço de modo online, eu estou expondo muito mais do que em uma praça pública. Então aí é quando aparecem os enganos, não é? E é com tristeza que a gente vê tanto engano, tanta carnalidade, tanto destilar de ódio e tanta coisa absurda em nome de uma espiritualidade que nada tem a ver com o Evangelho e ensino de Jesus. Este é o grande e grave problema. Vamos analisar agora, já que a gente falou da necessidade dessa discrição no momento da oração, vamos observar o nosso modelo. Quem é o nosso modelo? Nosso grande modelo é Jesus. Este sim é o nosso modelo. Como é que ele nos ensinou, já que ele disse, aprendam de mim, depois que ele disse, eu vos dei o exemplo, e ele foi exemplo para a gente em tudo. O que ele ensina a gente fazer, então, na sua própria experiência? Primeiro ele diz que o reino de Deus não vem com visíveis aparências. Isso está em Lucas 17, 20, quando ele diz, não vem o reino de Deus com visíveis aparências, nem haverá anúncio, ele aqui, o ele lá, pois o reino de Deus já está entre vós. Os valores desse reino, a confiança nesse reino, tudo é discreto, como foi Jesus. Agora vamos ver Jesus orando. Lucas 6 e 12. Num determinado dia, Jesus subiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Está aí. Se recolheu, foi para um lugar ermo,
passou a noite. Lucas 22:41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pessoa de Jesus. Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Mateus 26:42. E retirou-se outra vez para orar. Jesus tinha e deixou para a gente esse exemplo. O problema é que muitas vezes a pessoa não se contenta em orar sozinho com o Pai, em ter intimidade com Deus. E aí foge completamente daquele modelo de oração que Jesus ensinou aos discípulos. Quando eles pediram, e Jesus ensinou a oração modelo, que é o Pai Nosso, não é? O Pai Nosso, quando ele diz aqui o seguinte, Mateus 6:9, na mesma leitura, não é? De Mateus 6, onde consta o Pai Nosso. Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, começou a oração. O que é que tem aqui? A adoração a Deus pelo que Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso. E começou a oração adorando, obviamente louvando e agradecendo. Venha o teu reino, a esperança da eternidade. Não estamos jamais conformados com este mundo, nós não estamos em desespero, mas nós estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus para nos levar para o reino celestial. Isso é posto na oração como pedido por esse reino, que é um fortalecimento da nossa esperança. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma total submissão à vontade divina. Então veja que Jesus nos ensinou isso. Não é uma oração de decretar e de exigir como está se vendo em muitos lugares sendo ensinado. Mas pelo contrário, uma total submissão a esse que tudo faz, tudo pode, tudo vê. Então são princípios que estão aqui postos para a gente nessa fala tão rápida de Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Total submissão à vontade de Deus, sem aquele triunfalismo oco e vazio de querer decretar alguma coisa, achar que a repetição de umas profecias que dizem eu estou profetizando e por causa disso Deus vai cumprir. Meu querido, Deus não é levado por esse tipo de coisa jamais. É por isso que isso não tem eficácia, não tem eficiência. Dá-nos hoje o nosso pão diário, pão de cada dia. Olha aí a nossa dependência. Isso fala total dependência de Deus, contentamento, certeza de que Ele suprirá as nossas necessidades e que nós precisamos dEle. Às vezes a pessoa tem o pão, mas não tem o desejo, a saúde para comer, para degustar. E tudo isso nós dependemos dele. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso fala de algo que desmobiliza todo o orgulho, toda a vaidade, toda a jactância, toda a soberba. Isso faz a gente, cada um, se enxergar e reconhecer a dependência da misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados. Pecamos por pensamentos, palavras e atitudes. Então, quem ora não é arrogante. Quem ora tem humildade. Quem ora reconhece a sua pequenez e a sua dependência de Deus, inclusive da misericórdia dele para perdoar os nossos pecados. E precisa, por sua vez, se esforçar na perspectiva de perdoar quem lhe ofende também, para que possa então ser perdoado. Então isso já começa a colocar a gente no lugar que devemos estar, de reconhecer os nossos pecados e perdoar o nosso semelhante. Isso é amor. E a quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não pode nem orar. Não tem condição de orar. Na continuidade ele diz:
diz o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Isso é um pedido de socorro constante. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo, disse o salmista. É uma grande verdade. Então nós invocamos essa proteção divina. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, exatamente porque nós somos fracos e falhos. E precisamos sim dessa proteção do Altíssimo. O salmista chegou a dizer: o Senhor é a tua sombra à tua direita, de modo mostrando o quanto Ele está ao nosso redor para nos proteger, conforme diz a palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, mais uma vez aqui na oração a gente está pedindo esse socorro de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. É o reconhecimento dos atributos de Deus, dentre ele a onipresença, a onipotência divina, mostrando que é ele que tem todo o poder. E encerrou a oração tão rapidamente assim, estabeleceu esses princípios todos para a gente orar. Então imagine, eu vou para uma praça pública, dizer: Deus, perdoa meus pecados, e achar que isso eu tenho que publicar. Esse é o princípio. Eu vou contar minhas fragilidades, minha dependência, minhas expectativas, minhas falhas. Eu vou abrir o coração com meu Pai. Por que eu vou abrir publicamente? Qual a necessidade disso? Absolutamente nenhuma. Não há essa carência e essa necessidade. Então você, nessa quarentena, alguém pode te roubar muitas outras coisas, menos a sua oportunidade e a sua chance de orar a Deus. Porque somos assim dependentes. Lamentações de Jeremias 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então eu conto com a misericórdia. Como que eu vou ser arrogante? Em que sentido eu poderei, então, qual o direito que eu terei de me julgar superior a quem quer que seja, se são as misericórdias que têm me mantido? Eu vi coisas tão tristes, pessoas ameaçando outras, o tempo inteiro, a título de oração. É uma coisa extremamente fora do contexto daquilo que Jesus ensinou. Porque quem ora tem que ter humildade, e a gente agora vai dar um exemplo. Vocês lembram da parábola de Jesus que está lá em Lucas 18? Onde ele disse que 2 homens foram fazer o que no templo? Foram orar. O fariseu e o publicano. O publicano cheio de orgulho, não tinha simplicidade, estava fora desses princípios da oração modelo de Jesus. Ele chegou até o ponto de dizer que era melhor do que os demais homens. E acusou o publicano que estava lá, seu companheiro, seu semelhante. E o publicano se afastado e sem levantar a cabeça. Olha lá, discreto, só dizendo: tem misericórdia de mim que sou um pecador. E Jesus disse que a oração certa foi do publicano. O fariseu, com toda a sua arrogância, com toda a sua agenda de atividades, de devocionalidade, a seu ver, tudo aquilo falhou e nada valeu. Então olha o caminho da oração, como é simples, tão simples que a turma está tropeçando, porque fica inventando coisas. Você não tem que inventar nada, meu filho. Quantos vão orar e ficam inventando línguas estranhas? Porque não se contenta. Se é algo do Espírito de Deus, nada contra. Mas o que a gente vê por aí, o que eu tive o desprazer de ver numa oração pública dessas aí, foi um destilar de ódio, um destilar de descontrole, um desequilíbrio. Aqui precisa de tratamento, isso sim. Nunca foi línguas celestiais. Então, meus queridos, voltando aqui,
É preciso a gente ter essa simplicidade na oração. Qual foi uma outra oração discreta que a gente encontra na Bíblia? Está em 1 Samuel, capítulo 1. Vocês lembram de Ana? Mulher carregada de problemas, enfrentando 1001 dificuldades, e ela vai exatamente orar. E ela ficou tão discreta a sua oração que os seus lábios se moviam tão levemente que ninguém ouvia, e o sacerdote ali se aproxima, e como ele não ouviu palavra, só o mexer dos lábios, ele a teve por embriagada. E quando ele repreendeu ela, dizendo que ela se apartasse do seu vinho, da sua bebida forte, ela disse: meu Senhor. Ela era humilde. Quem ora é humilde, meu querido. Não tem como, não foge essa regra. Então ela suportou o aperto daquele homem, a acusação injusta, e ainda disse: meu Senhor, eu não estou embriagada, não, a tua serva não é filha de Belial. E ela contou a sua história, e o homem a abençoou em nome de Deus, e ela foi, e o resultado dessa oração, sabe qual foi? O profeta Samuel, que foi juiz de Israel. Um dos homens mais amados da história do povo de Israel, até hoje. Então, veja de onde veio esta providência. De uma oração discreta, tranquila, na presença de Deus e confiante. Vocês lembram de Daniel também? Daniel, tanto no capítulo 2 como no capítulo 6, há coisas lindas ali. Lembram de Daniel orando onde? Ia para a sua casa, entrava no seu quarto e orava a Deus 3 vezes por dia, de modo formal, assim, ajoelhado, com tempo, com devoção e com dedicação. Foi o homem que foi. Recebeu grandes revelações de Deus, inclusive uma na qual ele estava prestes a morrer com os seus companheiros, e resultado, foi liberto porque Deus o livrou. Veja que coisa maravilhosa. Depois foi liberto também da cova dos leões. Ser jogado na cova dos leões e Deus enviar um anjo para fechar a boca dos leões, meu querido, é providência de Deus. Como esse homem orava? De modo tranquilo e discreto também. A gente pode verificar isso de um modo muito especial. E onde é que nós devemos orar? Os locais mais... Onde você estiver. Onde você estiver. Você lembra da oração de Jonas? Jonas capítulo 2. Orou do ventre do peixe. Estava lá no fundo do mar. E fez a sua oração ali, na hora do aperto, na hora da adversidade, do fundo do mar, Deus o ouviu. Então, de onde você estiver, não importa, Ele está te vendo e é capaz de te socorrer. Você lembra também de Atos 16? Paulo e Silas, lá em Filipos, quando foi injustamente preso, as autoridades rasgaram as vestes deles, espancaram-nos em praça pública com muitas chicotadas e depois levaram-no até a prisão e recomendaram ao carcereiro que o prendessem de um modo especial. O carcereiro levou para o lugar do interior da prisão e no interior ainda colocou cadeados nos seus pés, e perto de meia-noite esses homens, sangrando, começaram a louvar a Deus e orar. Meus queridos, como nós estamos precisando às vezes de orar. Os momentos difíceis, a gente nunca passou por uma situação como esta, não é? E a gente muitas vezes se desvanece da oração. Aqui estavam esses homens injustamente presos e orando a Deus. Sabe o que houve? Um terremoto muito especial.
porque só se abriram as portas, não derrubou o prédio, só se abriram as portas e os cadeados que prendiam os presos. De modo que caíram as prisões e os homens ficaram todos libertos. E o prédio não caiu. E aí o carcereiro, no escuro, entrou, querendo tirar a vida perto de Paulo e Silas. E Paulo disse, olha, fica calmo, está tudo em ordem. Deus não é Deus de desordem. Está tudo em ordem, vamos ir ali. Terminaram pregando o evangelho, houve a conversão daquele homem, e naquela mesma noite o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, fez um jantar, ofereceu a eles, e as autoridades tiveram que pedir desculpas a Paulo e Silas porque eles revelaram que eram cidadãos romanos, e terminou que eles ficaram assustados, pediram desculpas. Paulo nem contabilizou o sofrimento e foi adiante. Desprezou a afronta. A gente vê às vezes pessoas tão ressentidas e querendo cobrar de todo jeito determinadas coisas que sequer fazem jus. Mas aqui estavam homens que deixavam para trás, às vezes, sofrimentos enormes, e avançava, porque eram homens que oravam secretamente diante de Deus. Poderia falar de uma outra situação. Como orar no meio de uma guerra? As espadas atravessando. Lembra da oração de Josué, capítulo 10 do livro de Josué? Josué orou. Ele orou como ninguém nunca orou. Você já pensou? Que absurdo! Como orar para o sol parar? Como fazer essa engrenagem do universo parar? Mas Josué era um homem de Deus. Josué tinha aprendido com Moisés a ser um servo obediente. Josué carregava a experiência de ver o mar vermelho se abrir e o povo passar a pé enxuto. Josué carregava a experiência de ter caminhado debaixo de uma nuvem que durante o dia era um frescor e à noite aquecia. Uma nuvem que se deslocava à medida que o povo de Deus precisava avançar. Ele era um homem obediente a Moisés. Ele foi um homem corajoso quando foi espiar a terra. Só sobrou ele e Calebe de toda aquela geração que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Por isso mesmo, ele carregava uma experiência de vida com Deus. Uma experiência de chão com Deus. E por isso, diante da adversidade, ele tinha um pacto com os gibeonitas. E a palavra de um homem de Deus deve ter valor. Os gibeonitas estavam sendo atacados por 5 reis amorreus que se coligaram para destruir os gibeonitas, e eles mandaram um recado para Josué dizendo, venha nos socorrer. Josué foi, e chegando lá no auge da batalha, ele viu que ia escurecer e possivelmente teria muitas dificuldades. Ele precisou que o sol parasse. Você já pensou nisso? E ele, como homem de Deus, compromisso da aliança que tinha com os gibeonitas, ele levantou a voz e clamou. E a Bíblia diz que não houve dia semelhante àquele, porque quase por 24 horas o sol ficou parado, parou o movimento de rotação, de translação, parou o universo para atender a voz de um homem. Oh, meus queridos, esse Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele está comigo aqui agora, está com você. Então calma, tranquilidade, paciência. Esse Deus que faz o sol parar, Ele pode te ajudar, não? Você pode estar me ouvindo e agora sua mente está sobrecarregada de acusações, de pecados não confessados, de subterfúgios que você tem utilizado os mais diversos, mas você pode sim confessar isso e receber misericórdia. Eu poderia te dar o exemplo aqui em 2 Crônicas 33, de um homem chamado Manassés, é considerado por alguns o pior homem da história da humanidade.
Esse homem foi capaz de queimar os próprios filhos. Não vou discorrer sobre ele, tomaria muito tempo, mas você poderá se informar sobre Manassés. E esse homem foi levado cativo pelos babilônios, os assírios que chegaram e levaram-no para a Babilônia. E lá, sabe como ele foi preso? Ele foi preso com um gancho no nariz, atravessando o nariz, e com correntes de bronze, prendendo a todos os seus membros. Ele foi acorrentado assim, preso para a Babilônia. E lá ele foi humilhado e ele chorou, humilhou-se, confessou os seus pecados, clamou a Deus, e a Bíblia diz, ele orou e Deus ouviu. Ouviu e devolveu o trono a ele novamente. Te humilha diante de Deus, meu querido. Não há outra saída. Como falta tempo para falar aqui de Elias, né? A oração de Elias foi pública. Talvez alguém diga, e Elias não orou publicamente? Sim. Em que condição? Ele estava ali diante de um desafio, diante de Israel, povo que havia se desviado do caminho do Senhor. E havia uma convocação real também acontecendo, para saber quem era Deus. E ele desafiou e fez a proposta pela direção de Deus. O Israel se reuniu com o rei. E os 850 profetas, foram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. No caso, 850 homens que receberam um novilho para fazer o desafio. O Deus que respondesse com fogo dos céus seria o Deus verdadeiro, e o povo se curvaria. Então, ali, Elias fez uma oração rápida. Depois que os profetas venceram o prazo e não conseguiram nada, olha a oração que Elias fez, uma oração rápida. Ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Esse foi o pedido. Olhe como foi rápida a oração de Elias, e Deus respondeu com fogo dos céus essa oração. Isso sim pode se fazer publicamente, mas marcar realmente para orar deve ser de modo assertivo, como Jesus ensinou, simples como está no capítulo 6 de Mateus, conforme a gente leu. Bom, meus queridos, a gente já tomou aí um bom tempo de cada um. Agradeço muito. Estou vendo aqui as mensagens. Confesso que verei cada uma com muito mais cuidado, com muito mais detalhe. Quero convidar você para a gente orar. Então, de modo específico, amanhã, vamos orar a Deus, vamos passar um dia orando. Você poderá orar, se você não tem uma hora, ora meia hora, mas contanto que de modo específico você se recolha a um lugar, você e Deus, não precisa aparecer. Se você vai jejuar, já sabe como fazer. Se você é uma pessoa caridosa também, não precisa tocar trombetas, para que tudo que a gente faça seja diante de Deus. E jamais, jamais venhamos entrar na loucura de orar de modo diferente daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Olha, foi muito bom estar com vocês e ter essa chance de nos comunicar, dizer da nossa expectativa de que logo, logo estaremos novamente com os nossos cultos presenciais. Amanhã teremos instrução, amanhã à noite. Então, todos estão desde já convidados, a partir das 7h30. Teremos louvor, oração e pregação da palavra do Senhor. Você está
portanto, convidado. Um forte abraço em cada um. E aqui eu quero convidar minha mulher para fazer a oração final, orando com todos nós juntos. E um forte abraço em cada um. Vocês fazem muita falta, viu? Sentimos muita falta de todos vocês. Estamos aqui, está eu, a minha esposa, a Norma também está com a gente. E trouxemos 3 netinhos para nos alegrar aqui na praia. Amém. Amém, que maravilha. Estava aqui vendo todas as mensagens, acompanhando cada um de vocês com uma saudade muito grande de ouvi-los, de vê-los, de abraçar. Mas logo, logo estaremos juntinhos, nos vendo e compartilhando a palavra de Deus juntos, e comunhão com Jesus e união, porque nós somos harmonia. Oremos para que Deus abençoe a sua vida, de cada um de nós, e nos acompanhe com vitória. Sim, eu queria... Antes, eu quero fazer um pedido aqui. Vamos lembrar de orar pelo nosso irmão Eli. Ele continua internado. Final de semana não esteve muito bem, do domingo para cá. Então vamos incluí-lo nas nossas orações. Orar por todos que estão enfermos. Vamos suplicar a bênção de Deus. Amém. Vamos orar pelos nossos irmãos, por você que parou todo esse tempo para ouvir a palavra de Deus e saber o gosto, como é maravilhoso orar e saber como orar sem fanatismo, mas com leveza e com o coração aberto diante do nosso Deus. Oremos. Paizinho querido, nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que participou dessa live. Sim. Senhor, queremos também te pedir por todos os teus filhos, todos os irmãos, ó Deus, da harmonia, e todos os nossos irmãos espalhados na face da terra. Sim. Que sejam abençoados, ó Deus, e que esses momentos de dor e de angústia que estamos vivendo passe logo e nos traga maturidade, e nos ensine a ser mais gratos a Ti, e a buscar ainda mais a Tua face. Senhor, as nossas vidas estão diante de Tua face. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, porque nós cremos que só em Ti há esperança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bem, que pena, chegou o final. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Quero dar um abraço aí em você. Olha lá, vamos lá, dar um abraço forte e até breve. Deus abençoe.